Batman e o Rorschach são personagens bem parecidos, eles são dois vigilantes, são dois detetives, os dois agem de maneira bem violenta e possuem uma moral inabalável e muito bem definida. Mas apesar dessas semelhanças, existem algumas diferenças que são cruciais entre esses dois personagens, que faz com que um seja um herói e o outro um anti-herói. Basicamente, os dois divergem sobre uma visão de mundo e sobre a própria natureza das pessoas, o que faz com que o Batman tenha uma moralidade de não matar, enquanto que Rorschach não costuma deixar os seus inimigos vivos. Nesse vídeo, a gente vai ver como esses dois personagens que esteticamente são tão parecidos, na verdade acabam sendo extremamente diferentes. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o Batman e o Rorschach acabam sendo personagens tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo e muito pela influência que esses dois personagens têm e todas as experiências que eles tiveram durante a sua vida. A história do Rorschach ela é muito perturbada e a gente vai ver como a história dele vai levar a ele se tornar esse anti-herói que a gente conhece. Walter Kovacs era um menino que vivia com a mãe que era uma prostituta, e ele não tinha nenhum amor da sua mãe, ele vivia a mãe trabalhando, entrando e recebendo ali clientes, e ele ainda ouvia da mãe que era um inconveniente, que atrapalhava os negócios da mãe e que ele nem deveria ter nascido, que ela deveria ter abortado ele. Na rua, inclusive, ele ouvia várias zoações das pessoas dizendo que ele era literalmente um filho da puta. Até que um dia ele atacou dois caras que estavam zoando ele, pegando o cigarro e queimando o olho de um e partindo para cima do outro e arrancando a orelha dele no dente. Até depois disso ele foi mandado para um internato para ele viver ali dentro até que ele pudesse voltar a viver em sociedade e ser libertado dali. Então o Rorschach teve uma infância muito perturbada, ele não teve o amor de ninguém, nem da própria mãe, e todo o contato que ele tinha com as pessoas era de modo totalmente agressivo, tanto verbalmente quanto fisicamente falando. Inclusive quando ele sai do internato e tem a notícia de que a mãe dele foi assassinada, ele simplesmente fica indiferente em relação a isso. E quando o Rorschach começou nessa história de vigilante, ele ainda não matava os bandidos, ele ainda não era esse anti-herói que a gente conhece. Até que um acontecimento de um caso que ele estava investigando mudou todo o pensamento dele sobre a própria humanidade. Ele estava investigando o caso de uma menina que tinha sido sequestrada, até que ele descobre que ela foi assassinada e teve seus ossos dados aos cachorros. Naquele momento, o Rorschach começou a realmente nascer. Ele começou a ver a podridão que era a humanidade e como as pessoas não tinham salvação. E ele então matou aquele assassino que assassinou aquela garotinha, e ali então ele se sentiu aliviado e se tornou de fato o Rorschach. E ele então dedica sua vida a fazer justiça e a punir o mal que ele enxerga na humanidade da maneira mais violenta possível. E o Rorschach não se importa em agir de maneira até tão violenta quanto os próprios bandidos que ele enfrenta, porque no fim das contas, se a humanidade é podre e ele também é um ser humano, não tem nenhuma incoerência nisso. Ele não pretende provar que o bem pode vencer o mal, mas ele só pensa que a humanidade é má, que a humanidade é podre e tudo que ele quer é aliviar a raiva que ele sente de todas as atrocidades que a humanidade faz, agindo de maneira mais violenta possível e tentando fazer algum tipo de justiça. Agora, a história do Batman todo mundo já conhece, mas vamos aqui analisar ainda aqui a história do Bruce Wayne, principalmente da infância dele, e a gente comparar com a história do Walter, do Rorschach. O Batman, apesar do grande trauma de ter visto seus pais sendo assassinados na sua frente, ele teve todo o amor e todo o carinho e todas as boas influências da Martha e do Thomas. Inclusive, depois que ele já estava órfão, ele também teve todo o amparo do próprio Alfred, que tratou o Bruce quase como um filho. E os pais do Bruce eram boas pessoas, eles eram filantropos, então mesmo que o Bruce tivesse todos os motivos para se tornar um maníaco, para ter toda a raiva do mundo e querer matar todos os bandidos, ele teve a boa influência e a boa educação dos seus pais. E daí também vem a motivação para ele se tornar esse vigilante e ajudar a cidade, assim como seus pais faziam. Mas é claro que ele precisava se colocar certas regras de conduta para ele não se perder, para ele não se enveredar num caminho
que desvirtuava do que ele deveria ser, que é uma pessoa boa, uma pessoa que ainda tem esperança em Gotham, mesmo que ela seja uma cidade extremamente violenta e corrupta, mas ele precisava levar à frente o legado dos seus pais, que tiveram toda esperança, que ajudaram Gotham como podiam, e por isso ele precisava agora fazer o mesmo ali na figura do Batman, mas sem ser uma pessoa ruim. Ele precisava ser uma pessoa tão boa quanto Martha e Thomas, e por isso que ele não podia se permitir matar em hipótese alguma. O Batman precisava ser o exemplo do bem que ele queria fazer para Gotham, e por isso que ele precisava de um código que distinguisse ele como um cara do bem e que ele nunca se enveredasse pelo caminho do mal. Então agora, comparando os dois, a gente vê que a história do Rorschach foi extremamente problemática desde a infância, não tendo nem o amor da própria mãe, nem se importando com a morte da própria mãe, e todas as experiências que ele teve de vivenciar todos os horrores que a humanidade é capaz de fazer, levaram ele a ter essa visão de que a humanidade é podre e sem salvação. Então por isso que ele não tem nenhum problema em matar. O Rorschach não tem nenhum desejo em ser bonzinho, em passar alguma boa imagem de buscar a salvação das pessoas, porque simplesmente ele só consegue ver o mal na humanidade. Agora, o Batman sim tem todos os motivos para querer ser uma pessoa boa e para ter as condutas para que ele pudesse ser. Porque ele não podia deixar que a esperança em Gotham morresse junto com seus pais naquele beco. O Batman tinha que continuar o legado dos seus pais em continuar fazendo o bem para a cidade da maneira que ele conseguisse, e a maneira que ele melhor achou para fazer isso foi sendo esse vigilante, foi se tornando o Batman. Ele precisava continuar tendo a esperança em Gotham, apesar de tudo, apesar dos seus traumas, apesar de toda a violência, para continuar sendo uma pessoa boa, como seus pais desejariam que ele fosse. Então, no fim das contas, é tudo uma questão das experiências que esses dois personagens tiveram, das influências boas que o Bruce teve e das influências péssimas que o Rorschach teve durante a vida, e que então moldaram o que esses dois personagens viriam a ser. O Rorschach enxerga a podridão da humanidade, pois foi assim que todas as pessoas na vida dele apareceram, enquanto o Bruce enxerga ainda a esperança nas pessoas, porque é como os próprios pais dele viam ainda como Gotham poderia ser. Mas pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui da análise. Deixa aqui embaixo pra mim quem você gosta mais e quem você acha que tá certo, se o Rorschach tá certo em matar os bandidos, se ele tem toda a razão pelas influências que ele teve, ou se o Batman tá certo e ainda a gente tem que ter esperança nas pessoas e que a humanidade não é simplesmente uma podridão. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve para não perder as próximas análises e até a próxima.